Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e no vídeo de hoje eu quero dar uma indicação de como você pode fazer para praticar os seus conhecimentos adquiridos aí com HTML e CSS, tá? Especialmente se você está começando a estudar esses assuntos, bacana? Então, sem mais delongas, eu vou já partir aqui para a tela do meu computador. Estamos aqui. Eu tenho aqui um site aberto no meu browser chamado frontendmentor.io, tá? Este site é justamente para ajudar aí as pessoas que querem praticar um pouquinho com HTML, CSS, JavaScript, por aí vai, tá? Se você quiser dar uma olhada, eu recomendo. Você pode clicar aqui em Challenges, vai abrir aqui, aí você tem desafios de nível avançado, júnior, intermediário e por aí vai. E as tecnologias aqui, HTML, CSS, JavaScript, tá? Vale a pena dar uma olhadinha nesse site para ter várias ideias, né? Várias referências para você praticar. Bacana? Mas eu nem quero entrar em detalhes do funcionamento desse site. Na verdade, o que eu quero mostrar é a home, é a página inicial do frontendmentor.io. Bacana? O que eu quero mostrar aqui para vocês é que você pode, enquanto você estiver navegando na internet, se você encontrar algum site que você goste, que você ache legal, ache bonito, você pode pensar, poxa, como é que esse cara fez, né? Como é que a pessoa desenvolvedora dessa página criou isso aqui, né? Você começa a pensar em termos de estrutura HTML, por exemplo, tá? Então, como que foi estruturado isso? Que tecnologia foi utilizado? É um bom pensamento para quando a gente está iniciando os estudos, tá? Nessa tecnologia, para ser aí uma pessoa front-end, bacana? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha só. Bom, aqui eu já vejo que eu tenho um menu, né? Deixa eu dar uma olhada se esse menu é fixo. Não, esse menu não é fixo, tá? Então a gente já pode começar a pensar em blocos maiores. Então, por exemplo, olha só, eu vou desenhar aqui em cima, em vermelho, eu vou desenhar aqui, por exemplo, um header, tá? Então aqui eu sei que eu tenho um header que contém aí o logotipo e contém o menu, tá? E como será que foi feito, né? Para que essas coisas ficassem nessa disposição, tá? Bom, aqui, deixa eu dar uma olhadinha, é o seguinte, ó, eu vou abrir o Inspect justamente só para diminuir um pouquinho a largura. Então, repara, olha só, esse menu aqui em cima, o conteúdo do menu, ele está fixo, repara, ele está fixo e centralizado. Obviamente, se eu entrar na versão mobile, provavelmente eu vou ter um outro, olha só, eu vou ter um outro comportamento aqui. Mas na versão desktop, repara, eu tenho aqui ó, uma largura, certo? Uma largura em porcentagem, mas chega um determinado momento ele passa a virar fixo e centralizado. Como que a gente pode ter esse tipo de efeito na nossa página, tá? Uma outra coisa, ele está distribuído, né? Eu tenho uma distribuição entre o menu e o logotipo, tá? Como que eu consigo fazer isso, né? Você, por exemplo, você poderia pensar em Flexbox. Flexbox lá você pode trabalhar com Space Between, ou melhor, Space Evening, se não me falha a memória. Olha só, se eu posso até olhar aqui para ver como que foi feito, ó. Inclusive, essa é uma outra dica. Se você está navegando numa página, achou alguma coisa interessante, fala, poxa, como é que a pessoa fez isso aqui? Como é que eu posso fazer? Mas você também pode ver como que alguém com mais experiência que você resolveu aquela questão. Então você pode olhar, né? Você pode ter referência, você pode simplesmente se basear em outros projetos, tá? Então, se eu olhar aqui, por exemplo, se eu abrir aqui o meu Inspect do Google Chrome, você pode clicar nos elementos aqui na aba Elements e eu posso ver, por exemplo, que ele tem uma largura de 95%, um padding left de 0, ok, display flex, né? E ele tem aqui, olha só, Space Between, exatamente o que eu tinha falado, né? Eu fiquei na dúvida entre Space Between e o Evenly, se eu não me falha a memória, olha só, Evenly, é esse aqui, ó, Space Evenly, tá? Ele tem um comportamento um pouquinho diferente na questão dos espaços sobrando, mas nesse caso aqui, ele colocou o Space Between. E eu posso editar, né? Eu posso vir aqui, mudar os valores para ver o que acontece em tempo real, né? Como é que qual que vai ser o resultado se eu fizer alguma alteração no CSS, tá? Eu tenho uma playlist aqui no YouTube onde eu ensino exatamente trabalhar com o Google DevTools, tá? Eu vou deixar o card aqui no vídeo, um link na descrição. Enfim, você dá uma olhada se você tiver interesse, tá? Mas, então, além de poder desenhar o site, né, pensar na estrutura do site em termos de HTML, você também pode utilizar o próprio DevTools para tentar entender
como determinada página foi feita, foi desenvolvida. Bacana? Então deixa eu clicar aqui fora para sair. Olha só, bacana, já entendemos ali a questão do menu, certo? Agora, repara, eu tenho aqui visivelmente, eu tenho uma outra section aqui, olha só. Eu tenho uma outra section. Então eu vou começando a pensar em elementos maiores e depois pensando nos elementos mais internos, tá? Então pensa na estrutura geral, né? Como que você poderia estruturar em termos de conteúdo, em termos de HTML, toda essa página, e depois o detalhe interno a gente vai fazendo numa segunda etapa, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu já sei que eu tenho uma outra section, por exemplo. Aqui, deixa eu mudar a cor. Aqui, olha só, aqui eu poderia ter um H1, aqui eu poderia ter um parágrafo, aqui eu poderia ter, mudar a cor de novo, um link, tá? Ele parece um botão, mas se ele vai para uma URL, eu posso ter um link com cara de botão. Utilizo o CSS para me dar essa formatação. E aí eu posso ter aqui, por exemplo, mudar a cor de novo, uma outra área aqui, uma div, imagino que uma div aqui, tá? Contendo essa imagem, enfim. E como que eu consigo ter essa disposição? Como que eu consigo ter coisas lado a lado? Que tecnologia, que propriedade do CSS vai me permitir fazer isso, tá? Aqui eu tenho aqui embaixo, né, um link, how it works, e é isso aí. Como que eu consigo ter esse link centralizado, tá? Descendo mais um pouquinho. Vamos lá, deixa eu desenhar novamente. Aqui claramente eu tenho uma section separada, olha só. Tenho uma section com 4 colunas. E uma outra coisa também, pessoal, interessante é sempre observar as páginas que você estiver navegando, tanto nas versões desktop quanto na versão mobile. Por quê? Porque dependendo de como que é o resultado esperado na versão mobile, a estrutura do HTML terá que ser um pouquinho diferente, tá? Então, óbvio que você vai navegar no seu computador, você vai navegar na versão desktop, mas se você estiver fazendo esse exercício que eu estou mostrando, sempre procure também a versão mobile, né? A versão em aparelhos menores, tá? Isso pode mudar no final das contas, pode mudar como que você estrutura o seu HTML, o seu conteúdo, bacana? Descendo mais um pouquinho aqui, a gente tem, ó, olha só, eu tenho uma área aqui em cima e eu tenho aqui 6 cards, né? Bom, como que eu faria, por exemplo, só focando agora nos cards, tá? Como que eu faria esses cards? Se eu tenho 6 cards que me dão ali 3 colunas e 2 linhas, eu trabalharia com com CSS Grid, tá? A gente poderia trabalhar tanto com CSS Grid quanto com Flexbox. Daria para trabalhar com Flexbox também, tá? E como que eu sei que é um Flexbox com um Flexbox ou CSS Grid? Repara, vou aumentar o zoom um pouquinho. Repara que aqui, olha só, pessoal, eu tenho um tamanho aqui e um tamanho aqui. E os meus cards, eles estão de mesmo tamanho, eles estão com a mesma altura, tá? Esse tipo de comportamento é um comportamento muito comum quando a gente trabalha com Flexbox ou com CSS Grid. Então já me deu uma dica de como eu tenho esse resultado. Bacana? Muito bom. Como que eu faria agora, por exemplo, esta área daqui de cima, né? Então, à primeira vista, isso daqui me parece uma div com essa cor de background aí, esse azul com esse título, e embaixo eu tenho um outro box, uma outra section, por exemplo, com os cards, certo? À primeira vista parece que é isso, e o card ele está subindo, ele está passando em cima dessa div, teoricamente div, com este background azul. Mas não seria assim o ideal, não seria assim que eu faria, tá? Por quê? Porque a gente tem o background, a gente pode trabalhar com background com gradiente, né? Com gradiente linear. Eu consigo simular esse efeito trabalhando com background. Então aqui eu teria uma única div, olha só, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom para caber tudo aqui. Eu teria aqui, por exemplo, uma única div ou section ou qualquer coisa assim. Poderia colocar até aquele botão lá embaixo, ó, View All Challenges. Poderia ter aqui uma section e colocar uma cor de fundo nesta section. E aí eu consigo ter um gradiente linear de um ponto até um determinado ponto e depois cor transparente, né? A gente sabe fazer isso. Bacana, pessoal? E depois aqui dentro dos cards eu trabalharia com um CSS Grid. Legal? Bom, então é isso. Deixa eu
voltar com o zoom e vamos dar uma olhadinha como que a pessoa fez aqui, ó. Então eu vou clicar aqui na setinha no DevTools e vou selecionar aqui qualquer coisa dentro do meu card, tá? E depois, o que que eu posso fazer? Deixa eu diminuir novamente o zoom. Assim, aumentar um pouquinho aqui e é isso aí. Então tá ali, tem uma imagem, tem aqui a formatação da imagem, ó, já vejo que ele está com Position Absolute, provavelmente algum elemento pai dessa imagem tem o Position Relative, certo? Depois eu tenho aqui uma div, box size, tem outra div, e vamos subir até chegar mais ou menos ali no card. Tem, olha só, cada card é um LI, tá? É um LI. E esse cara tem o que? Olha só, lembra que eu falei? Position Relative, maravilha. E depois da LI eu tenho a UL. E na minha UL, olha só, Grid Template Columns. Então ele está trabalhando com CSS Grid. Aqui embaixo eu devo ter em algum lugar, tá aqui, ó, Display Grid, tá bom? Pessoal, não se preocupe com essas classes malucas aqui, tá? Esses códigos malucos. Isso daqui não significa que a pessoa que desenvolveu essa página não tinha criatividade para dar nome de classe e bateu no teclado que nem uma pessoa doida. Não é isso, tá? Esses nomes de classe, eles não são gerados por seres humanos, tá? Eles são gerados por sistemas que vão gerar códigos, o nome de classes únicos para evitar conflito, tá? Para evitar que, por exemplo, quando eu altero num elemento no HTML, no CSS, né? Que eu altere esse elemento e sem querer isso afete uma outra área do meu site que eu nem imaginava que ia impactar. Ou seja, eu garanto, eu isolo, né, esse componente, eu deixo ele bem isolado e tudo que eu fizer no componente só vai ser alterado dentro dele, não vai vazar para nada de fora, para outro lugar, em outra página qualquer e nem nada do tipo, tá? Então, quando você vê esses nomes malucos, não foi um ser humano que fez. Existem ferramentas que trabalham com isso, tá? Mas isso é mais para frente, pessoal. Se você está começando agora, não se preocupe com isso, tá? O interessante agora é colocar os seus nomes de classe mesmo, escolhe nomes não tão genéricos, é a dica que eu posso dar, tá? Por exemplo, não coloca lá um nome title, por exemplo. Por quê? Porque num site, o nome de classe title é um nome muito comum. Pode ser que eu afete num determinado ponto e sem querer em outra página eu tenho um outro elemento que também tem a classe title. E aí se você altera num lugar, você vai alterar sem querer em outro. E é justamente por esse problema que surgiram várias abordagens, inclusive essa de colocar esses nomes malucos aí em nome de classe, tá bom? Mas não era isso que eu queria falar, né? Era falar justamente aqui do display grid e foi isso que aconteceu, né? Colocou um display grid para poder distribuir aqui em 2 linhas e 3 colunas. Bacana? Depois, aqui, sem grandes novidades, certo, pessoal? Isso aqui é uma section também, poderia ser uma section com uma cor de fundo, centralizado, e aqui poderia ter, deixa eu mudar a cor, deixa eu colocar um yellow, eu poderia colocar aqui um outro elemento para poder distribuir o input e o botão lado a lado. Maravilha, sem grandes novidades aqui. Mesma coisa, essa parte de baixo é uma outra section com 2 elementos lado a lado, 2 divs, por exemplo. E dentro, olha só, deixa eu desenhar aqui. Aqui, por exemplo, poderia ter uma section. Aí aqui dentro dessa section eu poderia ter 2 elementos. Um aqui e um outro aqui lado a lado. E dentro desta primeira aqui eu tenho os elementos ali distribuídos, né, na vertical. Bacana? Mesma coisa aqui, deixa eu colocar um green agora. Mesma coisa aqui, eu tenho um elemento que tem aqui o meu input e o meu botão. Bacana? E por fim, temos o footer, sem grandes novidades também. Então a minha dica, pessoal, é que você, quando estiver navegando, especialmente se você está começando agora a aprender, né, HTML e CSS, que você, ao navegar, você tenta imaginar como que está a estrutura, tá? Como que é a estrutura do meu HTML, desse conteúdo, dessa página que eu estou visualizando. Se você tivesse que fazer algo parecido, qual abordagem você usaria? E se ficar com dúvida, você pode olhar, inspecionar, como eu fiz agora no DevTools, no DevTools, aliás. Olha lá, vê como que foi a abordagem escolhida para resolver alguma questão visual, algum problema visual, tá? Dê uma olhada qual que foi a abordagem, se usou o Flexbox, se usou o CSS Grid, por exemplo, essa questão
da imagem de fundo é um excelente exemplo com uma solução muito inteligente, que é utilizar o gradiente. O gradiente, você consegue ter esse tipo de efeito, né? A pessoa nem percebe que é um gradiente, parece que é uma cor chapada e que termina antes do elemento acabar, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então é isso. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, peço que você ajude aí o meu canal a crescer, tá bom? Dá um baita trabalho produzir esse tipo de conteúdo. Então, por favor, se você puder, senta aí o tapão no like aí, compartilha com seus amigos, se puder se inscrever, ativar o sininho, fazer tudo isso que todo mundo está careca de saber que precisa fazer aí para ajudar quem produz esse tipo de conteúdo para o YouTube. Bacana, pessoal? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tentem praticar essas dicas que eu passei. É isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!